Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar Radeski, pastor na Brasil para Cristo aqui na cidade de Erechim. Eu agradeço a Deus pelas empresas que estão oportunizando esse programa. São Boa Vista Comércio de Equipamentos, academias em geral, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura e Barbearia Molina, cuidando do seu visual. Como empresas de apoio, estão conosco Moda Vírus e CB Imóveis. Com fé é possível. Hoje estamos no segundo programa da série Diferenças entre o católico e o evangélico. Já falamos que é a mesma Bíblia, o mesmo Deus. Porém, na Bíblia Católica foram acrescentados mais 7 livros, que são os livros apócrifos, livros sem a inspiração divina. Falamos que o católico faz oração repetidamente, o Pai Nosso e Ave Maria, e o evangélico ora espontaneamente, sendo tudo em nome de Jesus, porque foi Jesus que ensinou para ser assim. Vimos também sobre o batismo. Os católicos também batizavam as pessoas de grande. Nas catedrais lá em Roma, até hoje, todas têm uma grande piscina perto do altar, onde os católicos eram batizados de adulto. Aprendemos que Jesus Cristo, de criança, somente foi apresentado no templo. E quando estava com 30 anos de idade, foi sozinho até o Rio Jordão, onde foi batizado por João Batista. E hoje continuaremos listando algumas diferenças entre o católico e o evangélico. São duas religiões bem parecidas em alguns aspectos, mas muito diferentes em algumas práticas. Vamos ler em 1 Timóteo, no capítulo 2, e o verso 5, que nos diz assim: porque há um só mediador entre Deus e os homens, entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo. Temos aqui uma outra grande diferença. Pela Bíblia Sagrada, o manual que Deus deixou para as pessoas, a única forma de chegarmos a Deus é através de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O ensinamento católico conduz da seguinte maneira: que se a pessoa deseja proteção para o carro, o veículo que usa, que peça a bênção para São Cristóvão. Se a pessoa está quase passando do tempo de se casar, vai pedir ajuda para o Santo Antônio. E dessa forma, a lista é muito grande de santos canonizados pela Igreja Católica e seguido por muitas pessoas. Já no meio evangélico, a adoração ou qualquer pedido jamais será para um santo, ou um apóstolo, ou um anjo. Não. Os evangélicos se dirigem somente para Deus, através do nome de Jesus, porque Cristo, sendo Deus, nasceu através de Maria e foi Ele que deu sua vida por nós na cruz do Calvário. Na Bíblia Sagrada, não temos ensinamento algum para quando estiver doente, com problemas ou qualquer outra situação, para que a pessoa busque ajuda fora da pessoa do grande Deus. Só para mencionar um exemplo, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 14, temos o registro quando o apóstolo Paulo é usado para curar um coxo, um homem aleijado, e as pessoas que assistiram, presenciaram esse momento, já queriam venerar, adorar o apóstolo Paulo. E vejam o que ele fez.
em Atos 14:14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Paulo foi um instrumento de Deus, realizou milagres em nome de Jesus e deixou bem claro que as pessoas deveriam buscar somente a Deus. Então, dentre as diferenças que existem entre o católico e o evangélico, é que o evangélico busca a cura, salvação, todas as coisas, somente em Deus, o Deus Pai, que enviou o seu Filho Jesus por amor a todo aquele que nele crê. Um outro aspecto bem relevante nessas diferenças é que os evangélicos não adoram Maria, nem prestam culto a ela. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e o ser humano é Jesus. A liturgia católica ensina que Maria também pode interceder pedindo para o Filho ajudar. Segundo o Wikipédia, no ano 394, o culto cristão é substituído pela missa. No ano 416, começam a batizar crianças recém-nascidas. Isso é história. No ano 431, foi instituído o culto a Maria, mãe de Jesus. Até então, não existia nada disso. No ano 503, o purgatório começa a existir. E no ano 787, começaram com o culto às imagens. A oração da Ave Maria foi criada, introduzida por volta do ano 1568, portanto, 15 séculos após o advento do cristianismo. Tá, pastor, mas por que a igreja evangélica não pede ajuda para Maria, mãe de Jesus? Eu vou te explicar. Quando nós estudamos a palavra de Deus, todo o ensinamento bíblico, nenhuma pessoa ainda entrou no céu, nem foi para o inferno. Desde o tempo de Adão, Abraão, os profetas, os discípulos, todos eles, os teus parentes, todas as pessoas que morreram, salvas, estão no paraíso, segundo a Bíblia, que é um lugar de descanso, onde essas pessoas estão esperando a consumação dos séculos, o cumprimento de tudo aquilo que a Bíblia registra que deveria acontecer. Já quem morreu perdido, sem salvação, já está num lugar de tormento, angústia, chamado Hades, mas ainda não foi ninguém para o inferno. Por quê? Porque pela palavra de Deus, Cristo um dia voltará para buscar o seu povo, momento em que acontecerá o chamado arrebatamento, segundo a Bíblia Sagrada, e os mortos em Cristo ressuscitarão e haverá então o grande julgamento. Todos nós, grandes e pequenos, alguns importantes, outros até insignificantes, estaremos um dia diante do grande Deus e só então entraremos para a eternidade que cada um escolheu aqui na terra. Com esse ensino puramente bíblico, compreenda, João 3,13 diz que ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, Jesus Cristo. Por isso nós evangélicos entendemos que ninguém está lá no céu, o apóstolo Paulo,
Maria, os grandes heróis da fé, todos estão ainda no paraíso, esperando o cumprimento de tudo aquilo que a Bíblia determinou. O povo de fé evangélica tem um grande respeito por todos que creem de outras maneiras, mas não oramos para Maria ou para outro santo, porque a Bíblia ensina que ninguém está lá no céu, a não ser Jesus, para poder interceder por todos nós. Ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu. Amém? Está gostando dessa palavra de conhecimento? Estamos diferenciando os católicos dos evangélicos. Também quanto à oração da Ave Maria, os evangélicos não praticam por ir contra o que Jesus ensinou. Quando lemos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6 e o verso 7, você pode acompanhar na sua Bíblia, aí na sua casa, é um momento em que Jesus estava ensinando os discípulos a orar. É um momento em que Jesus ensinou o Pai Nosso. E aqui em Mateus, capítulo 6, verso 7, a Bíblia diz as palavras que Jesus deixou. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão atendidos. Ok? Está entendendo? A oração é uma conversa com Deus. Um bate-papo de filho para pai. Deve ser espontâneo e muito sincero. Pelo fato da oração Ave Maria conter inúmeras repetições, os evangélicos não praticam. Todas as orações são observadas para que não incorram em repetições. Estamos falando das diferenças entre o evangélico e o católico. Um outro ponto é que os evangélicos não têm um papa. Cada igreja tem um pastor que é responsável pelos seus membros. Essa responsabilidade envolve em cuidar da vida espiritual de suas ovelhas, através das pregações do evangelho, cursos, treinamentos. O pastor vai conhecendo melhor as pessoas e vai acontecendo um entrosamento de família. A Igreja Católica ensina que o primeiro Papa foi o apóstolo Pedro e que ele seria um dos fundamentos da Igreja. Vamos para o texto? Mateus 16 e o verso 18. Jesus disse assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra, a rocha, é Jesus, não Pedro. Pedro vem de Petrus, fragmento de pedra. E o apóstolo Pedro era casado, pois vemos no texto bíblico que numa ocasião Jesus curou a sogra de Pedro. Um outro ensino propagado pela Igreja Católica e não aceito no meio evangélico é a questão da existência do purgatório. O ensino diz ser um lugar de purificação, ou seja, no estado intermediário após a morte, no qual as almas daqueles que morreram são purificadas de toda mancha e assim sendo preparadas para entrar no céu. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que Deus deu ao ser humano uma só vida, vindo depois disso o juízo. Em momento algum se menciona sobre purgatório. Isso quer dizer que eu e você temos um tempo aqui na Terra. Alguns vivem 50, 70, 90. Os mais resistentes aguentam até 100 anos. Mas todos nós teremos que enfrentar a morte um dia.
durante essa trajetória aqui na Terra, fazemos nossa escolha em quem cremos, qual é o Deus da nossa vida, e aqui na Terra escolhemos aonde passaremos a nossa eternidade. Jamais a Bíblia nos passa algum ensino de existir o purgatório. Se existisse, seria uma espécie de segunda chance para quem não creu em Cristo como Salvador e Senhor. Meu amigo telespectador, não espere a morte chegar para descobrir que tudo o que a Bíblia fala é a mais pura verdade. É nisso que creio, é nisso que estou pregando. Hoje você se depara com um Deus amoroso, cheio de misericórdia e graça. Caso a sua escolha seja de viver uma vida a seu bel prazer, isso tudo um dia passará pela justiça divina, pelo juízo imutável do Deus Criador. Ao ouvir essa mensagem, o Espírito Santo está produzindo fé em teu coração. E através da fé que vamos compreendendo as verdades da palavra. É através da fé que somos convencidos através do Espírito Santo quanto ao pecado, a justiça e o juízo. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todos estávamos condenados à morte eterna, ao afastamento definitivo da presença de Deus. Mas o seu grande amor, estando nós ainda mergulhados em delitos e pecados, Deus nos amou de tal maneira, ao ponto de dar seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje, no mundo, temos milhares de práticas religiosas, cada uma apontando um caminho, uma saída. Conforme a Bíblia, para chegarmos a Deus, para termos vida eterna, só tem um caminho: Jesus Cristo. O único que morreu por amor e ressuscitou ao terceiro dia. Quando nos encontramos com esse Cristo vivo, compreendemos a importância de fazermos morrer em cada um de nós a natureza pecaminosa. Todos nós temos duas naturezas bem presentes: a natureza carnal e a espiritual. Aquela que mais estamos alimentando é a que está dominando nossa mente, nossos planos e nossas execuções. Uma pessoa que tem sua alma bem alimentada com a palavra de Deus, com certeza é uma pessoa equilibrada, motivada para viver e encontra satisfação em cada tarefa que vai desenvolvendo, principalmente em relação ao seu próximo. Amar o próximo, perdoar o próximo. Eu não sei em qual horário você está me assistindo, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está falando contigo. Deus está renovando tuas forças, trazendo o fortalecimento para a tua fé e aumentando a convicção do quanto o mundo espiritual é real e verdadeiro. Creia em Cristo. Ele tem vida abundante para a sua alma, para a sua família toda também. Nosso desejo é que a cada programa você possa ampliar o seu conhecimento da palavra de Deus, da história que envolve a igreja que você participa. A palavra de Deus é viva e eficaz, é poderosa para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Amém? Eu agora quero orar com você. Se possível, feche os seus olhos e ore comigo. Poderoso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, de saúde, de realizações. Através desta oração, eu oro abençoando todas as pessoas que nos acompanham através da TV Erechim, o programa Com Fé é Possível.
Eu oro para que o teu amor seja derramado sobre esta vida, que o teu amor seja derramado nessa família que está acompanhando esta programação. Ó Deus maravilhoso, que nenhum de nós viva simplesmente uma prática religiosa, mas que possamos viver a essência do Evangelho que a tua palavra nos mostra a cada dia. Querido Deus, eu oro intercedendo agora por essa pessoa que está triste, desanimada, quem sabe doente, aflita. Eu oro para que a tua presença traga agora o perdão, a cura e a alegria que tanto ela está precisando. Eu oro abençoando a nossa cidade, a cidade de Erechim e todo o Brasil, para que tenhamos sempre dias de paz e a bênção do eterno Deus Todo-Poderoso. Eu faço essa oração agradecido em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que estão sempre nos acompanhando. Muito obrigado por sua oração, pelo seu apoio. E o momento que você tomar a decisão de estar conosco, participando na Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim, será um prazer receber você, seus amigos, toda a sua família. A nossa programação está aqui na tela, todas as quintas e domingos, na parte da noite. O endereço, Rua Sidney Guerra 915, saída para Gaurama. Sempre que você precisar de uma oração, de um acompanhamento, de uma palavra de Deus, também temos o WhatsApp do programa para você interagir conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vale a pena quando confiamos a nossa vida aos cuidados do nosso Deus, porque com fé é possível. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.